Estamos então de regresso neste Café das 9. Olhamos já para a nossa rubrica de Psicologia à Mesa com a doutora Catarina Moreira. Já sabe que se tiver questões, dúvidas, pode, claro, colocá-las enviando um e-mail para cafedas9@angelostv.pt. Depois, a doutora Catarina vai ler as suas dúvidas ou questões e irá responder. E desta feita, vamos aqui, neste último dia do ano, falar de algo que também é importante. Timidez na infância. Como é que devemos lidar com estas questões? Será que devemos ali teimar com a criança? Não sei. Que tipo de atitude é que temos que ter? Bom, melhor do que eu é a doutora Catarina, que percebe muito destas coisas, não é, Catarina? E, Olá, portanto, bom dia. Neste último dia do ano, se calhar também vale a pena, não é? Porque às vezes são alturas em que as crianças se manifestam assim mais a sua timidez. Exatamente. E vale a pena refletir sobre isto. Vale a pena refletir sobre isto, porque de facto timidez, e estamos a falar de crianças, timidez não é necessariamente doença, não é necessariamente patológico. Convém efetivamente percebermos o tipo de condicionamento que a timidez da criança faz na vida dela. Ou seja, se isso efetivamente levar a que a criança, seja ela muito pequenina, portanto, considerar crianças com 1 ano de idade, com 2, com 3 ou até mais velhinhas, já com 6, com 7 e por aí fora, e até com 9 ou com 10, embora aí já começamos a entrar de facto noutra fase, tentar perceber efetivamente se a criança está a evitar, por força da sua timidez, experiências que seriam importantes para o seu desenvolvimento ou não. Ou se é aquela chamada timidez de primeiros encontros ou de primeiros momentos que ao fim de alguns minutos efetivamente passa e a criança está bem e consegue desfrutar do momento, seja com mais velhos, seja com mais novos. Porque às vezes as crianças têm aquele momento de que escondo-me ali atrás da mãe, do pai, mas é só... Mas depois até acabam por encarar a situação e vão. Quando isso não acontece, algo não estará ali bem e é preciso estar mais atento? Convém estarem atentos se for realmente persistente. A outra questão que também é muito importante salientar aqui tem a ver com os rótulos, ou seja, a tal criança que se esconde atrás das perninhas da mãe ou no colo e que não quer dar beijinho e que não quer dizer bom dia quando chega à escola, mas que nós sabemos que depois voltamos costas, nomeadamente na escola, e ela está bem, interage tanto com os adultos como com as outras crianças. Nós não podemos então estar a rotular esta criança no momento em que ela ali chega, nem esta nem outras, ou seja, mesmo quando a situação é mais persistente, devemos evitar rótulos no sentido de dizer ele é muito tímido ou ele é muito envergonhado, porque sem querer estamos efetivamente a condicionar e a perpetuar ou potencializar o perpetuar desta situação. Isto porquê? Porque efetivamente a criança, que ouve isto muitas vezes, acaba por assumir que isto é uma coisa que faz parte dela, que faz parte da sua identidade e que não é uma coisa boa. E isto sim, isto tem repercussões depois ao nível da autoestima, da autoconfiança da criança, que naturalmente mais tarde será adulto e poderá ser uma situação que se alongue pela vida fora. Aliás, a criança até pode assumir isso como que uma espécie de defeito perante os outros. Eu sou tímido, os outros não são, e até toda a gente sabe que eu sou porque reforçam essa ideia. Exatamente. Aliás, trabalhando com adultos tímidos, de facto, muitos deles referem o quanto lá para trás, na infância, foram efetivamente alvo de alguma crítica, de algum julgamento, de pressão, o que os fazia sentir também culpados e incapazes de fazer aquilo que eles viam os outros serem capazes de fazer de forma tão natural. E, de facto, esta pressão é contraproducente e muitas vezes parte precisamente dos pais, que, ficando eles próprios também constrangidos com a inibição dos filhos, acabam por defensivamente, não é, tentarem sair daquela situação, pensam eles de forma airosa, dizendo ele é tímido, ou ele é inseguro, ou é envergonhado, quando na verdade isto só está realmente a agudizar a situação. Catarina, há aquelas situações em que por vezes chegamos a algum lado com a criança, dá um beijinho ao tio, ao avô, à avó, à prima, e a criança não quer. Já ouvi várias opiniões. Uns dizem sim, devemos teimar e levar a criança ao cumprimento, outros dizem não.
E eu às vezes penso que este não até pode fazer parte daquilo que é esta timidez inicial da criança, e estar ali a forçá-la também não vai resolver nada, antes pelo contrário. De facto, não devemos pressionar a criança nesse sentido? Na minha opinião, há várias formas de nos cumprimentarmos. E, efetivamente, se a criança naquele momento não quer dar o beijinho, podemos sugerir então, olha, vamos dizer olá, vamos dizer adeus. Pronto. Claro que faz parte da educação que damos aos nossos filhos, que eles percebam que quando chegamos a algum sítio devemos cumprimentar e quando nos vamos embora também. Mas eles também não têm que aprender tudo à primeira. Ou seja, é criança, ainda é pequenito, se calhar naquele dia está mais a fazer birra ou pronto, menos disposto e não quer dar beijinho, mas não quer dizer que o faça todos os dias. Portanto, nós devemos ir instruindo. Agora, pressionar, efetivamente, eu não concordo, porque acho que isso muitas das vezes faz com que a situação se agrave e naturalmente vai criar resistência e uma coisa que poderia acontecer naquele dia apenas esporadicamente, às tantas, quando lá voltarmos, vai acontecer novamente, não é? A criança não vai querer cumprimentar de novo. E até pode criar uma reação negativa na criança perante aquela pessoa. Sempre que eu venho aqui, obrigam-me a cumprimentar aquela pessoa, já vou começar a ficar um bocadinho de pé atrás, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, sem pressões, mas naturalmente que ensinando e dando tempo para que a criança cresça também e que vá crescendo e percebendo ela própria, que faz parte, até porque se ela vê os pais chegarem e cumprimentarem os avós, a criança naturalmente que vai acabar por seguir esse modelo também. Catarina, quando há pouco dizia, isto pode ter repercussões já em fase adulta. Estamos aqui a falar propriamente de quê? De timidez nos adultos, porque lá está, há fases no desenvolvimento da criança, nomeadamente por volta dos 6 meses de idade, a criança tem normalmente já a capacidade para distinguir o rosto da mãe ou da pessoa que mais cuida dela dos outros que são menos familiares. Isto poderá levar a algum retraimento quando surge realmente um rosto menos familiar. Poderíamos dizer que é uma primeira timidez, uma primeira manifestação de timidez, mas sem ter nada de patológico nisto. É desenvolvimental. Assim como por volta de um ano de idade, quando começam a explorar um bocadinho mais o mundo, a partir do momento em que começam a andar, o facto de se cruzarem com pessoas que sejam menos familiares nessa investida perante o mundo e sob o olhar atento dos pais, porque parte-se do princípio que assim seja, também poderá surgir algum maior retraimento face a rostos menos familiares, mas lá está, e pela vida fora, há momentos em que, por isso simplesmente, ou porque estão com sono, ou porque estão com fome, estão cansados, não lhes apetece, todos nós temos momentos desses, há dias em que estamos menos disponíveis, menos dispostos, só que lá está, nós somos adultos e sabemos que mesmo que não nos apeteça muito, faz parte das regras de boa educação e se chegamos a qualquer lado nós cumprimentamos, mas nós não podemos exigir a uma criança essa noção e essa responsabilidade social, digamos assim. Cabe aos pais assumi-la um bocadinho. Agora, o que é que pode acontecer em termos de quando se chega à idade adulta? De facto, se nós vincarmos muito este rótulo, era aquilo que eu dizia, necessariamente muitas pessoas acabam por assumir esta característica como fazendo parte da sua identidade. E uma situação que poderia ter sido apenas transitória pode tornar-se crónica nesse sentido. Por outro lado, não podemos esquecer também que, ao chegar à idade adulta, naturalmente que as exigências são outras, termos que saber lidar socialmente com as situações é muito importante e se não se desenvolver lá para trás recursos sociais e emocionais que nos permitam lidar com as situações sociais de forma saudável e equilibrada, isto poderá, naturalmente, fazer surgir situações mais sérias e que precisam de ajuda e que deverão procurar essa ajuda. Em termos do adulto, ele, de certa forma, também tem que admitir perante ele próprio que essa questão da timidez que ele possa ter assumido como sendo uma característica precisa de ser tratada, ser exposta para que ele possa ultrapassar essa fase? Precisa de ser exposta, precisa de ser trabalhada clinicamente, precisa de o adulto conseguir perceber também, por análise das suas vivências, tentar perceber também o que é que o levou a ser assim. E, naturalmente, que de tudo o que vamos observando em consulta, em muitas situações, de facto, as pessoas adultas mais tímidas são pessoas que também tiveram na sua infância contacto com cuidadores, também eles menos à vontade do ponto de vista social. E, no fundo, acabam por interiorizar esse modelo de relação. Pessoas mais inseguras, mais pessimistas, menos sociáveis, mais acanhadas, portanto, mais tímidas. Por outro lado, nem sempre é por aqui.
Ou seja, há pessoas adultas que efetivamente ao fazermos a análise e ao refletirmos com ela, nomeadamente acerca dos modelos de relação que teve lá para trás, no campo social, percebemos que o que houve, acima de tudo, foram pais demasiado críticos, demasiado exigentes, demasiado duros, com a incapacidade que na altura era perfeitamente expectável, não é, da criança, de conseguir estar à altura de determinadas situações, mas que o tal rótulo, a tal crítica, de facto, despoltou naquela criança, que depois foi crescendo e que se tornou adulto, uma pessoa tímida, quando, na verdade, aquelas situações tivessem sido apoiadas, suportadas, trabalhadas de outra forma pelos cuidadores, e quando falo em cuidadores estou a falar em pais, mas não necessariamente pais, mas quem os substitui, se tivesse havido outra atitude, realmente isso teria sido completamente ultrapassado. E aquela criança, na altura, que teve um comportamento tímido, não teria que ser necessariamente um adulto tímido. Muito bem, vamos ficar aí com essa ideia nesta nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Terminou o nosso tempo, mas já dá para lá em casa irem refletindo e, enquanto isso, vão vivendo um novo ano. Catarina, desejo-lhe umas ótimas entradas, que tudo corra muito bem. Obrigada, igualmente. E vamos nos ver todos. daqui no novo ano, pode Exatamente. ser? Muito bem. Ponto de encontro marcado para o próximo ano. Já estaremos em 2018, quando estivermos no próximo Café das 9. Até lá, tenha a continuação assim de um excelente dia. Vá-se preparando. Aproveite para refletir, mas não vá já embora, porque ainda temos mais coisas para si, está bem?